Agora, ao verbetógrafo. Na fatologia, sexta e sétima linhas. Poderia esclarecer mais sobre a crise de representatividade dos partidos políticos? Essa condição hoje que a gente vê da própria política tem uma grande dificuldade de representar a população de modo geral, né? Então isso não é algo recente, vamos dizer assim, mas está bem evidente aí com as últimas manifestações, que foram manifestações em que não tiveram, vamos dizer assim, um partido político embasando tudo aquilo. Então hoje a população ela sente o quê? Como representante político, ele está ali representando justamente a população, hoje há uma crise. Se a gente estuda a história dos partidos políticos, vai ver que eles tinham ali algumas bases, que elas muitas vezes são corrompidas pela condição do poder, da própria busca pelo dinheiro, aquele trinômio que a gente vê que dificulta muito, né, a própria evolução, que é o trinômio poder, prestígio e dinheiro, posição, né? Então a pessoa ela foca nesses três quesitos e abre mão dos valores dela. Então essa crise de representatividade é devido à crise nos valores mesmo, que gera a condição da corrupção. Então, como medida profilática para isso, é a pessoa conseguir compreender mais sobre justamente os princípios básicos que regem a evolução. Então ela não está percebendo o quê? Que tem uma lei de ação e reação, a série X, uma série de existências. Então tudo que ela está fazendo agora gera um rabo preso no futuro. Então isso, só tendo uma visão muito apenas intrafísica, ela não consegue justamente superar esse trinômio que a gente comentou aí do poder, prestígio, posição, vai em busca do dinheiro e acaba criando mais rabo preso. Então, essa crise, a ideia é que ela seja superada até uma das propostas que a gente tem hoje, até sendo exercida aqui na Cognópolis Foz do Iguaçu, é alguns dos princípios de democracia direta, que elimina o representante ali, mas tem ali um conselho, né, no caso hoje aqui na CCE, o Conselho dos 500, que faz esse processo ali de mediação dentro das decisões políticas que a comunidade toma para si. Pedro, aqui na fatologia, na penúltima linha, você colocou a crise da representatividade dos partidos políticos. Como que você relacionou isso com o tema do verbete, da representação multidimensional? Ok, obrigado pela pergunta. Já foi comentado aqui sobre essa sessão da fatologia, mas a associação foi em relação aos movimentos que estão tendo atualmente, né, da população estar insatisfeita e exprimindo isso, que ela não está sendo bem representada. Então, essa condição da crise de representatividade, é interessante pegar a história dos partidos políticos. Aí você vê como é que eles foram se modificando, né, ao longo do tempo, e como que muitas vezes o barateamento dos princípios, né, vai fazendo o partido mudar totalmente a cara, a política e a forma dele atuar. Então, o que antes representava uma parcela da população, que pensava de uma forma, hoje já não representa mais. E a sensação é que não há uma representação, né? Agora, o que eu vejo é que, como representante multidimensional, nós temos os representantes políticos, que são representantes do povo, né? No caso aqui, o representante multidimensional está representando toda essa cultura da multidimensionalidade, onde ele vai estar, vamos dizer assim, mexendo os pauzinhos, ele está buscando articular ali, para o quê? Para ampliar o conhecimento das pessoas em torno da multidimensionalidade. Então ele representa os amparadores, ele representa a instituição que ele está inserido, representa o corpus de ideias da conscienciologia. Então é importante a pessoa ter isso como algo intrínseco a ela, tá? Vai de dentro para fora, né? Para ela não ter esse barateamento de princípios. E principalmente para, durante essa condição de você fazer uma crítica, por exemplo, a um partido político ou a uma determinada política, a pessoa ela ter bem coerente dentro dela a forma como ela age. Porque o que a gente vê também é muita gente se revoltando, se manifestando, mas às vezes a pessoa não arruma o próprio quarto. Então ela está reclamando que a política não está organizada, mas ela mesma não tem a auto-organização. Então, essa condição da coerência é muito importante para o representante multidimensional. Certo. Ok, obrigada. E você pode correlacionar também com a síndrome de Swedenborg?
Swedenborg, né, o caso dele é bem conhecido pelo fato de, no século XVIII, ter escrevido os Diários Spirituali, que são livros em que ele relatava os fenômenos parapsíquicos, principalmente as projeções que ele tinha. E a personalidade bastante científica, mas que, vamos dizer, na fase de adultidade, aquela fase mais até executiva, que ele tinha tudo para ampliar esse holopensene da projeciologia no planeta Terra, ocorreu a condição dele se voltar mais para o meio religioso. Então isso fez com que ele desviasse toda essa condição. Então é para a pessoa evitar também essa condição de Swedenborg, né, que é voltar para uma certa postura mais imatura do que a anterior que ela já tinha adquirido. Pega o microfone, Arina. Só para acrescentar um pouquinho, que no caso do Emmanuel, aí ele próprio se intitulava como escolhido. Ele estava muito ainda dentro da dogmática da religião, né? Exatamente. Então a pessoa abrir mão dessa condição do poder, né? Vamos dizer assim, o representante. Eu sou o representante aqui. Então ela abrir mão dessa postura e, na verdade, ela abrir frentes para que outras pessoas também possam atuar em conjunto com ela. Essa é a ideia. E também aquela condição dele de grande cientista, que foi uma das grandes cabeças, e ao mesmo tempo ter introjetado um paradigma religioso, né, que no fim veio a prevalecer. E isso hoje é uma situação muito atual. A gente nota que cientistas de renome, fora do seu laboratório, vamos dizer assim, intrafísico, são pessoas extremamente religiosas. E isso é um paradoxo, ao mesmo tempo que é um contraponto entre o dogma científico e o dogma religioso. No fim das contas, tudo é dogma, né? São pessoas extremamente dogmáticas. O dogma da eletronáutica, nesse caso. Agora, o que eu queria chamar a atenção de um caso que eu vi recente, dentro dessa representatividade, né? Tem um pesquisador que era da psicologia histórico-cultural da Rússia, e ele é entrevistado naquele documentário Vida Após a Vida, do Raymond Moody, que fala sobre EQMs. Então, ele vivenciou uma EQM que foi bem chancelada, assim, ele conseguiu ter uma comprovação das percepções que ele teve, do momento em que ele estava realmente tendo a condição fora do corpo. E no que ele retornou, ele mudou todo o paradigma dele. Ele viu que a condição que ele estava exercendo como doutor de psicologia na linha mais materialista, né, da sócio-história, não estava convergente com essa experiência que ele teve. Só que o que eu percebi, que eu vi esse documentário, achei bem interessante o caso dele, que mostra o documentário, mas recentemente eu vi um outro documentário em que ele se dava entrevista. E ele também foi para esse caminho religioso. Então ele mostra ele uma vida bem religiosa, numa espécie de paróquia no interior, nos Estados Unidos. Então ele teve uma vivência que poderia ter se distraído uma série de novas pesquisas, né, pelo esse viés mais científico que ele já tinha desenvolvido, mas acabou indo para o outro extremo, né, como um pêndulo, ele foi para o viés religioso. Então, quem tiver superar essas duas condições, né? Tanto dessa ciência ortodoxa quanto da religião dogmática. A pessoa conseguir essa transcendentalidade de modo mais científico, mais técnico, por meio do parapsiquismo, da parafenomenologia, que a Conscienciologia, né, tenta estudar e propõe essa forma bem objetiva aí de conseguir trazer esses fenômenos.